Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola da ESA Educacional, sou formada em Direito pela PUC Campinas, fiz mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, com ênfase em Cooperação Internacional e Direitos Humanos, também na PUC Campinas. Hoje a gente está aqui para resolver algumas questões sobre toda essa parte de direito eleitoral que cai em prova, né, principalmente na OAB, tá? Me coloco à disposição. Ao final dos meus slides aqui, vocês terão o meu contato, podem tirar qualquer dúvida comigo, tá? Eu e o time da ESO inteiro estamos sempre à disposição para melhor atender vocês e para que vocês tenham os melhores resultados possíveis nas provas que vocês queiram prestar. Tudo bem? Então, hoje a gente vai ver mais um pouco aqui sobre questões do direito eleitoral, tá? E aí eu vou trazendo para vocês alguns pontos principais do que mais cai em prova, beleza? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro ponto, e a gente estava conversando disso no bloco anterior, é aquela alternativa que não representa uma sanção prevista no Código Eleitoral. Nós vimos que a única dessas 4 opções, que seriam não pode obter passaporte ou carteira de identidade, não pode escrever em concurso público e não pode receber remuneração dos entes estatais, estão corretas. São sanções previstas, sim, para quem não cumprir a obrigatoriedade de votar. A letra D, então, foi a selecionada porque obter empréstimo em quaisquer instituições financeiras não se aplica no caso de representatividade de sanção com relação ao não cumprimento de obrigatoriedade de votação. Tranquilo? E aí eu trouxe para vocês um resuminho para a gente entender o que o Código Eleitoral fala sobre isso. Tudo bem? Pessoal, olha só. O parágrafo 1º do artigo 7º do Código Eleitoral fala o seguinte: sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor, inciso 1º, inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles. 2. Receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição. 3. Participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados, dos territórios, do Distrito Federal ou dos municípios, ou ainda das respectivas autarquias. 4. Obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja administração este participe e, com essas entidades, celebrar contratos. Obter passaporte ou carteira de identidade, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Pessoal, o que muda, né, por que a gente selecionou é que a alternativa B falava obter empréstimo em qualquer instituição financeira. Numa instituição financeira privada, não é alterada a possibilidade de empréstimo. A gente só está falando de quando a gente, né, diz respeito ao direito público. Quando a gente está falando de sociedade de economia mista, empresa pública, aí sim aquela pessoa vai ter essa limitação para empréstimo. Do contrário, não. Tudo bem? Assinale a alternativa incorreta. Letra A. São condições de elegibilidade. Domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo de 1 ano antes do pleito e filiação partidária. Letra B. Todos os candidatos deverão ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Letra C. Somente poderá ser candidato aquele que está afiliado a um partido político, pelo menos 1 ano antes do pleito. Letra D. Cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Qual é a alternativa incorreta? Lembra quando eu falo para vocês? Quando a gente se depara com uma questão incorreta, o ideal é que a gente grife o incorreto, porque o nosso cérebro está habituado a responder questões corretas, tá bom? E aí vamos ver então, né? Qual alternativa vocês marcariam? A incorreta é a letra B. Por quê? São de fato condições de elegibilidade o domicílio eleitoral na circunscrição pelo prazo de 1 ano antes do pleito e filiação partidária. São condições também, né? Só pode ser candidato
aquele que está afiliado a um partido político pelo menos um ano antes do pleito, tá? Cada partido ou coligação tem que reservar um mínimo de 30% e máximo de 70% para a candidatura de cada sexo, e aí fica que todos os registrados deverão ser, né, todos os candidatos devem ser registrados no TSE, estão errados. Por quê? Olha só, os candidatos a presidente e a vice-presidente da República, eles têm que ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral, ok, mas o governador, né, os governadores e os respectivos vices, os senadores, deputados federais e estaduais, eles têm que ser registrados no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral do estado pelo qual eles concorrem, tá? Os demais, que não foram citados aqui, deverão ser registrados junto ao juizado eleitoral da respectiva circunscrição. Então, não são todos os candidatos, sem nenhum critério, que serão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Pelo contrário, no TSE só serão registrados os candidatos à presidência e à vice-presidência da República. Tudo bem? Vamos para a próxima, então. Sobre a perda e suspensão dos direitos políticos, pode-se afirmar: letra A. O cancelamento de naturalização definitiva não é causa para a perda de direitos políticos. Letra B. A recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa não implica na suspensão dos direitos políticos. Letra C. A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, é causa de suspensão de direitos políticos. Letra D. Para que cesse a suspensão, no caso de condenação criminal transitada em julgado, é necessária reabilitação criminal. Então, sobre a perda e suspensão dos direitos políticos, qual é dessas 5, né, a alternativa que corresponde à correta? Pessoal, seria a letra C, tá? Por quê? Quando a gente fala sobre perda e suspensão de direitos políticos, a condenação criminal transitada em julgado, tá, enquanto durarem os seus efeitos, ela é causa, sim, de suspensão de direitos políticos. Nunca a cassação. A gente já viu que não é possível, não existe a cassação de direitos políticos. Mas a suspensão existe e no caso de condenação criminal transitada em julgado, ela vai ficar, né, suspenso os direitos políticos daquela pessoa até durarem os efeitos da condenação. Tudo bem? Olha só então, né, de fato, a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, é causa de suspensão de direitos políticos. Todavia, cumprida ou extinta a pena, em regra cessa a suspensão, independentemente de reabilitação criminal. Então, acabou a pena, acaba a suspensão. Regra geral. Tudo bem? Vamos para a próxima, então. A Constituição Federal garante o pluralismo político e o pluripartidarismo, observadas as regras do artigo 17 da Constituição Federal. Sendo assim, pode-se afirmar: letra A. Os partidos políticos têm total liberdade para criação, fusão, incorporação e extinção, não havendo qualquer limitação. Letra B. Para ter seu estatuto registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral e assim desfrutar dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão, dentre outros requisitos, o partido deve ter caráter nacional. Letra C. Não é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Letra D. Partidos políticos podem receber recursos financeiros de entidade estrangeira. Então, para garantir o pluralismo político, o pluripartidarismo, né, desde que sejam respeitadas algumas regras previstas na Constituição, qual dessas 5 alternativas é a correta? É possível afirmar. A letra B, tá, gente? Que significa, olha só, para ter o estatuto registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral e aí desfrutar dos recursos do fundo partidário, do acesso gratuito à rádio e à televisão, dentre outros requisitos, o partido tem que ter caráter nacional, tá? E aí tem que registrar o TSE e aí ele vai ter todas essas possibilidades de recurso do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e televisão. Do contrário, não tendo caráter nacional e não estando registrado no TSE, ele não desfruta desses recursos, tá? Só um parênteses, pessoal, os partidos políticos para fusão, criação, incorporação, eles podem, mas eles têm limitação sim, tá? A limitação está na lei. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar? Sim, por isso que está errada. E partidos políticos não podem receber recursos financeiros de entidade estrangeira, tá? Então não confundam esses pontos.
para ter o seu estatuto registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral e aí desfrutar dos recursos, eles têm de fato que ter esse caráter nacional, então, como a gente conversou. Tudo bem? Em relação ao sistema proporcional e sistema majoritário, é correto afirmar: letra A. No sistema majoritário, adotado nas eleições para prefeitos, governadores, presidente da República e senadores, ganha o candidato mais votado, independente do voto do seu partido. Letra B. O sistema adotado nas eleições para prefeitos, governadores, presidente da República e senadores é o chamado sistema proporcional. Letra C. O partido que não atinge o quociente eleitoral pode eleger representantes no sistema proporcional. Letra D. O sistema majoritário é o sistema adotado nas eleições para vereadores. Dentre nessas questões relacionadas ao sistema proporcional e majoritário das eleições, qual seria então a alternativa correta por vocês? Letra A, tá, gente? Por quê? Porque no sistema majoritário, que é adotado realmente nas eleições para prefeito, governador, presidente da República e senador, quem ganha é o candidato mais votado. E isso independe, tá, de voto do partido. Tranquilo? Do contrário, não, tá? Não é o sistema proporcional, então a letra B tá errada. O partido que não atinge o quociente eleitoral pode eleger representantes no sistema proporcional, tá errado, tem que atingir o quociente eleitoral. E o sistema majoritário é o sistema adotado na eleição para vereador, tá errado. Vereador e deputado estadual e federal, a gente adota o sistema proporcional, não é o majoritário. Tranquilo? Então, o sistema majoritário, por fim, é aquele que ganha, né, o candidato mais votado, independentemente do seu partido. Quando a gente fala do proporcional, é o contrário. É mais para o partido do que para o candidato. Tudo bem? De acordo com as disposições do Código Eleitoral, os recursos eleitorais, letra A, terão efeito suspensivo. Letra B, terão efeito devolutivo e suspensivo. Letra C, não terão efeito suspensivo. Ou letra D, nenhuma resposta está incorreta. Então, olha só, essa pegadinha também é muito boa, né? Porque nenhuma resposta está incorreta. Geralmente, nenhuma resposta está correta. Então, sempre grifem esses pontos para a gente ter a resposta. Quando a gente fala de recurso eleitoral, eles não têm efeito suspensivo, tá bom? Então, correta a alternativa letra C, isso está nos termos do artigo 257 do Código Eleitoral. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Assinale a alternativa incorreta. Vi que é incorreta, eu grifo para não ter perigo, tá? Letra A. Aos órgãos da Justiça Eleitoral compete julgar das reclamações sobre a localização dos comícios e providências sobre a distribuição equitativa dos locais aos partidos. Letra B. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever na fachada de suas sedes e dependências o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer. Letra C. Será tolerada propaganda por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. Letra D. Não será tolerada propaganda de incitamento de atentado contra pessoa ou bens. E aí, pessoal, qual é a alternativa incorreta? Então, se eu tenho 5 alternativas aqui, né, se eu tenho 4, 3 estão corretas e uma incorreta. Qual vocês acham? A incorreta seria a letra C. Não é tolerada a propaganda por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. Tudo bem? Esse tipo não é tolerado, tá? Então, quando a gente fala das outras alternativas, elas estão corretas. Por quê? De fato, aos órgãos da Justiça Eleitoral compete julgar das reclamações sobre a localização dos comícios e providências sobre a distribuição equitativa dos locais aos partidos. Isso está correto. Está correto afirmar que é assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença de autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer inscrever na fachada de suas sedes e dependências o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer. Tá errada isso que a gente falou, né? Que não é tolerado propaganda por meio de impressos
ou objeto que pessoa inexperiente ou rústica pode confundir com moeda, tá? E não é tolerada de fato, isso está correto, propaganda de incitamento de atentado contra a pessoa ou bens, tá? Isso tudo está correto. E aí eu trouxe o artigo 243 do Código Eleitoral, que diz que não será tolerada propaganda por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. Beleza? Vamos para a próxima então. Compete aos juízes, letra A, tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo e determinando as providências que cada caso exigir. Letra B. Fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral. Letra C. Decidir habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída privativamente à instância superior. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. E aí, né? Qual dessas alternativas vocês acham que compete aos juízes? Vamos ver então. Letra B, tá, gente? De fato, todas essas alternativas estão corretas. Então, compete de fato aos juízes tomar conhecimento de reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo e determinando as providências que cada caso exigir. Compete aos juízes fazer as diligências que julgarem necessárias à ordem e à presteza, tá, do serviço eleitoral. Letra C. Compete aos juízes também a decisão de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída privativamente à instância superior e, portanto, aplicado tudo isso, todas as alternativas estão de fato corretas. E aí eu trouxe o artigo 35 do Código Eleitoral, que diz: compete aos juízes, inciso 3, decidir habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída privativamente à instância superior. Inciso 4, né? Fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral. Inciso 5, tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo e determinando as providências que cada caso exigir. Tudo bem? Por isso, todas estavam corretas. E agora vamos para a próxima alternativa, próxima questão. Os mesários serão nomeados de preferência entre os eleitores da própria seção. E, dentre estes, estão: letra A, os bancários, professores e funcionários públicos. Letra B, os funcionários públicos e empregados de empresas públicas. Letra C, os serventuários da Justiça, bancários e empregados de empresas públicas. Ou letra D, os diplomados em escolas superiores, serventuários de justiça e professores. Qual desses casos, né, se aplica na nomeação de mesários de preferência entre eleitores da própria seção? E dentre estes, né, quais são dentre essas 4 alternativas? Qual vocês marcariam, pessoal? A correta é a letra D, tá? Os mesários serão nomeados de preferência entre os eleitores da própria seção, e dentre estes estão, de fato, os diplomados em escolas superiores, os serventuários de justiça e os professores. Tranquilo? E aí a gente tem o artigo 120 que fala sobre isso, olha só. Constituem a mesa receptora um presidente, um primeiro e um segundo mesário, 2 secretários e um suplente, que são nomeados pelo juiz eleitoral 60 dias antes da eleição, em audiência pública, anunciada pelo menos com 5 dias de antecedência. Atentem-se aos prazos, tá? E aí o parágrafo 2º do artigo 120 diz que os mesários serão nomeados de preferência entre os eleitores da própria seção e, dentre estes, os diplomados em escola superior, os professores e os serventuários da justiça. Tranquilo? Então, quando a gente fala sobre essa mesa, né, tudo mais, seria essa a alternativa. Olha só, pessoal, das alternativas abaixo, qual não circulem, o não, hein? Apresenta órgão da Justiça Eleitoral. A, letra A, juiz eleitoral. Letra B, a zona eleitoral. Letra A, a junta eleitoral. Ou letra D, o Tribunal Superior Eleitoral. Qual dessas 4 opções não representa um órgão da Justiça Eleitoral? Pessoal, é a letra B, né? A gente já viu que quem representa o órgão da Justiça Eleitoral é o juiz eleitoral, a junta eleitoral, a gente viu que ele é a única temporária, né? E o Tribunal Superior Eleitoral.
tá bom? A zona eleitoral não é um órgão da Justiça Eleitoral. E aí tem o artigo 12 para corroborar com a explicação. Olha só, são considerados órgãos da Justiça Eleitoral, inciso 1º, o Tribunal Superior Eleitoral, com sede na capital da República e jurisdição em todo o país. Inciso 2, um tribunal regional na capital de cada estado, no Distrito Federal e mediante proposta do Tribunal Superior na capital de território. Inciso 3, juntas eleitorais. E inciso 4, juízes eleitorais. Tudo bem? Então vamos para a próxima. Na hipótese do partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes. Então, na situação que o partido ou coligação não requer o registro dos candidatos, o que acontece? Letra A. Eles não poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral. Letra B. Poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 24 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Letra C. Poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 36 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Letra D. Poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. E aí, qual vocês acham que no caso, de partido ou coligação não requerer o registro, o que acontece? Letra D, tá? No caso, quando o partido ou coligação não requer o registro dos seus candidatos, eles podem fazer esse pedido, tá? Perante a Justiça Eleitoral, com prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Então, saiu a lista, não tem os candidatos deles porque eles não requereram o registro, e aí dentro disso, 48 horas para eles fazerem esse requerimento, tá bom? Artigo 11, parágrafo 4º da Lei 9.504 de 97 corrobora com esse entendimento ao dizer que, na hipótese do partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima, então. No dia das eleições, a polícia dos trabalhos eleitorais cabe ao... Então, a quem cabe policiar os trabalhos eleitorais? Letra A, presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral. Letra B, juiz eleitoral e ao comandante da polícia militar. Letra C, juiz eleitoral e ao promotor de justiça. Letra D, presidente do Tribunal Regional Eleitoral e ao juiz eleitoral. Então, a quem cabe o policiamento dos trabalhos eleitorais no dia das eleições? Atenção para todos os termos, tá, gente? Apontados nessa questão. Seria a letra A, tá? A polícia dos trabalhos eleitorais no dia das eleições cabe ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral. Isso está previsto no artigo 139 do Código Eleitoral, ao dizer que ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a polícia dos trabalhos eleitorais. Tudo bem? Vamos para a próxima, então. Durante a eleição, é permitido às Forças Armadas permanecerem. Letra A 100 metros da sessão eleitoral. Letra B, na porta da sessão eleitoral do lado de fora. Letra C, em local de fácil comunicação com o presidente da mesa receptora. Letra D, junto à cabine, sem ferir o sigilo de voto. E aí, qual alternativa vocês acham que se aplica nesse caso? É a letra A, tá, pessoal? As Forças Armadas podem permanecer a 100 metros da sessão eleitoral. Tudo bem? Olha só o artigo 141 do Código Eleitoral. A Força Armada conservar-se-á a 100 metros da sessão eleitoral, tá bom? Isso cai em prova, tá, pessoal? Porque às vezes, não necessariamente de uma forma tão direta, mas pode ser que traga um enunciado, elucidando as questões, e aí já traz esse cenário junto com o contexto apresentado, a historinha contada, tudo bem? Então é bom ficar atento, tá? Vamos para a próxima, então. Das alternativas abaixo, assinale a que não constitui crime eleitoral. Letra A, inscrever-se fraudulamente eleitor. Letra B, deixar o eleitor de votar nas eleições. Letra C, reter título eleitoral contra a vontade do eleitor. Letra D, efetuar o juiz fraudulentamente a inscrição de eleição. Então, qual dessas 4 hipóteses
não constitui crime eleitoral. E, portanto, quais outras 3 são crimes eleitorais? Letra B, tá? A letra B, deixar o eleitor de votar não constitui crime eleitoral. Ele vai ter que justificar, ele vai ter que ter uma série de burocracias, mas não é crime eleitoral. Crime eleitoral é se inscrever fraudulamente como eleitor, reter título eleitoral contra a vontade do eleitor e efetuar o juiz fraudulentamente a inscrição de alistando. Tudo bem? E aí eu trouxe aqui para vocês que apesar, né, do voto ser obrigatório, ele não é um fato criminoso não votar, tá? O eleitor pode perder o título, pode perder direitos políticos, se ele deixa de votar em 3 eleições consecutivas, mas ainda assim isso não constitui fato criminoso, tá? As demais a gente viu que são crimes eleitorais, e aí eu trouxe o artigo de cada um, tá? O artigo 289 diz que inscrever-se fraudulentamente eleitor dá a pena de reclusão até 5 anos, tá? E pagamento de 5 a 15 dias multa. O artigo 291 diz que efetuar o juiz fraudulentamente a inscrição de alistando, pena de reclusão até 5 anos e pagamento de até 5 a 15 dias multa. Artigo 292 diz sobre negar ou retardar a autoridade judiciária sem fundamento legal a inscrição requerida, pena de pagamento, né, de 30 a 60 dias multa. E o artigo 91, parágrafo único da Lei 9.504 de 97, fala sobre a retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui crime punível com detenção de 1 a 3 meses com a alternativa de prestação de serviços à comunidade por igual período e multa no valor de 5.000 a 10.000, tá bom? Então, vamos para a próxima. São requisitos para admissão da transferência do eleitor, exceto a entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio no prazo estabelecido pela legislação vigente. Letra B. Residência mínima de 3 meses no novo domicílio, atestada pela autoridade policial ou provada por outros meios convincentes. Letra C. Apresentação de certidão de nascimento ou casamento. Letra D. Transcorrência de pelo menos 1 ano da inscrição primitiva. Qual seria, né, a alternativa que representa os requisitos para admissão de transferência do título de eleitor, salvo? Então, nesses casos, a gente grifa, porque são 3 que são requisitos e a 4ª é a exceção, que não é um requisito. Seria a alternativa C, tá, pessoal? Dentre os requisitos da admissão de transferência do eleitor, não é um requisito a apresentação de certidão de nascimento ou casamento, tá? Mas é requisito a entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio no prazo estabelecido pela legislação vigente, é requisito a residência mínima de 3 meses no novo domicílio, atestada pela autoridade policial ou provada por outros meios convincentes, e é requisito também para admissão de transferência de eleitor a transcorrência de pelo menos 1 ano da inscrição primitiva. Isso está previsto no artigo 55 do Código Eleitoral, tá bom? Então, tem esses 3 requisitos aí, essas 3 exigências que devem ser cumpridas. Vamos para a última. Nas hipóteses de inscrição eleitoral ou de transferência, é correto afirmar que: letra A, é possível fazer alistamento ex officio. Letra B, o alistamento pode ser feito em qualquer cidade a cargo do eleitor. Letra C, nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Letra D, o eleitor não pode recorrer do indeferimento da inscrição eleitoral. Qual alternativa vocês acham, né, que entra nessa hipótese de inscrição eleitoral ou de transferência? Bom, é a letra C que é correto afirmar, porque, de fato, nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro de 150 dias anteriores à data da eleição, tá? Isso está previsto no artigo 91 caput da Lei 9.504 de 97, ao dizer que nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Por isso, é correto afirmar a alternativa C. Tudo bem, pessoal? E aí, eu fico por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês. O slide deu uma saidinha aqui. E é isso, tá, pessoal? A nossa aula acaba, encerra por aqui. Espero que vocês tenham feito bom proveito das questões. O meu contato tá aí na tela. Qualquer coisa eu tô à disposição. Vocês podem tirar dúvidas, tá? Qualquer, né, questão que vocês não tenham entendido, enfim. Espero que vocês tenham gostado da aula. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês pela ESO Educacional. Eu e todo o time da ESO estamos torcendo muito para o sucesso de vocês.
e para os excelentes resultados que eu tenho certeza que virão para vocês nas próximas provas aí da OAB. Tudo bem? Um abraço, fico por aqui e até lá, pessoal!